Galera, é o seguinte, vai começar aí a segunda semana do Halloween no canal. Só que agora no ano 2, ao invés de 7 vídeos, como foi no ano passado, nós vamos ter 9 vídeos. Então, os vídeos vão agora do dia 23 até o dia 31 de outubro, que é, de fato, a Noite das Bruxas. E a diferença é que durante a semana do Halloween, assim como no ano passado, os vídeos, ao invés de irem às 7 da manhã, eles vão ao ar às 7 da noite. E aí você me pergunta, Glenn, você tem 9 livros preparados para falar nessa semana do Halloween? Aí eu vou, não, infelizmente não dá tempo, né, minha gente? A pessoa aqui tem que trabalhar e a pessoa aqui tem que cumprir com outras atividades domésticas, então não vai rolar aí 9 vídeos com 9 livros. E é por isso também que eu trago esse vídeo. Na verdade, eu conto com a ajuda de vocês. Eu tenho aqui, no total, 17 livros de horror na minha fila de espera para leitura. Se você quer saber realmente a programação da semana do Halloween, você pode conferir lá no meu Instagram, @glenadson. Desses 17 livros, alguns já estão certos para leitura durante os próximos dias, porque esse vídeo está sendo gravado bem antes. Mas coloca aqui nos comentários os livros que você tem realmente interesse de que eu leia, de que eu faça aqui uma resenha, ou que você tem curiosidade. Para começar, tem esse livrinho aqui de miniatura, que as pessoas pensam que é um livro de brinquedo, mas não é. É um livro de verdade, minha gente. Os contos estão aqui. Eu não sei dizer ainda se nós temos o texto integral, mas nós temos aqui alguns contos famosos, inclusive, que é o livro Contos de Terror, daquela coleção dos menores livros do mundo. Da minha pilha de livros de horror ali, eu tenho aqui Caixa de Pássaros, desse autor chamado Josh Malerman. Já vi muitas resenhas aqui no YouTube, muitas pessoas falando que o livro é legal, que é muito interessante, que rola aí um terror psicológico. Eu tenho bastante curiosidade de saber. Vamos ver. Tenho aqui Árvore do Halloween, do Ray Bradbury, que é um autor famoso. Tenho uma amiga que tem vontade de ler um outro livro desse autor, que parece que não tem nada a ver com horror, é um drama mais ou menos. Mas esse aqui eu também tenho muita curiosidade de ler, é um livro muito bonito, cheio de ilustrações, é bem interessante. O Fantasma de Canterville, olha aí um clássico da literatura de Oscar Wilde, o mesmo autor, para quem não sabe, do Retrato de Dorian Gray. Então, se aquele livro, mesmo sem ser de horror, é sinistro, imagina um livro sobre fantasmas. Falando em clássico, temos também um clássico nacional, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Eu li esse livro no ensino médio e tenho uma curiosidade, tipo assim, a necessidade de reler, porque eu não me lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que eu tinha gostado muito na ocasião em que eu li. O pessoal gosta de me ver soprando o cabelo. Elevador 16, As Crônicas dos Mortos, que é um livro nacional também, ele é assim bem curtinho, rapidinho, tem o que, 60 páginas. Eu não tenho a menor noção do que se trata, mas pela capa parece ser um livro de zumbi. Eu gosto da temática de zumbis, mesmo que não seja convincente, mas eu acho legal. Temos esse livro aqui também, eu não sei se é nacional, dessa moça chamada Juliana Walker, que sobrenome americano. O Hospedeiro, que é um livro que eu comprei na Bienal de Alagoas. Eu achei muito interessante a capa, muito intrigante. A sinopse eu achei muito interessante também. E tá aqui esperando para ser lido. Um livro de um autor que eu fiquei muito curioso, que foi por indicação, que eu encontrei também na Bienal de Maceió, que foi esse aqui, Na Escuridão das Brenhas, que só pelo título eu já percebo que é um horror regionalista e vai ter aquelas historinhas que eu adoro, de causos de horror que acontecem no meio do sertão. Na ocasião em que eu vi esse livro, eu encontrei um outro livro do mesmo autor chamado Malassombramentos. Aí tem um subtítulo bem interessante que é Os Arquivos Secretos do Recife Assombrado. Então eu posso imaginar aqui que nós temos histórias e lendas urbanas que se passam em Recife. E engraçado que na ocasião que eu estive lá, eu encontrei no Instagram um perfil de uma companhia que fazia turismo nos locais mal assombrados do Recife. Eu achei muito interessante. Aí lá dizia, eu não sabia disso, que o Recife é a capital brasileira mais mal assombrada. Tem esse livro aqui que há muito tempo eu ouvi falar dele,
Chama-se O Visitante Noturno. Eu já nem lembro direito do que é que se trata, mas eu lembro que quando eu vi a sinopse desse livro eu fiquei extremamente intrigado. Ele tem uma ilustração assim bem interessante de um cavaleiro esqueleto, num cavalo esqueleto e vários esqueletos correndo dele. O livro não tem ilustrações, mas eu lembro que eu coloquei lá no meu Scooby dos livros que eu tenho vontade de ler e ficou durante anos até que minha amiga Joel me presenteou no meu aniversário. Então é um livro que eu não sei quando eu vou ler, mas eu pretendo muito ler. Nova experiência com Stephen King, It, A Coisa, um dos clássicos do horror. Eu já vi o filme, eu gostei muito do filme, apesar dos efeitos não serem tão convincentes, mas eu gostei muito da história. Eu gosto muito dessas histórias quando nós temos mais de um protagonista e nós temos diversos pontos de vista sobre uma coisa só, e quando o tempo passa, sabe? Eu gosto muito dessas histórias assim. Brasil Fantástico, Lendas de um País Sobrenatural. Olha só que legal. Aqui deve ter a história do Papa Figo, deve ter a história da sereia Yara, deve ter a história lá daquele bicho que vive na Amazônia, que come a pessoa pela barriga. Como era o nome dele? Eu me esqueci. Mas deve ser essas histórias. Deve ter lobisomem também, que faz parte do nosso folclore. O Curupira. Explore as matas da fantasia brasileira de uma forma nunca vista antes. Então são bichos aí. Tem um sacizinho aqui atrás. Então é bem essa temática mesmo, pelo que eu posso perceber. E que eu tenho muita curiosidade de ler também. Maria Gonzalez Rouco, uma autora que eu nunca ouvi falar, e com esse livro, A Casa Mal Assombrada. Eu comprei esse livro enganado, porque havia um livro que eu li na minha infância que chamava-se Os Fantasmas da Casa Mal Assombrada. Apesar desse título muito simplório, muito evidente, muito direto, foi um livro que eu gostei muito quando eu li naquela época, e eu achei que estava comprando tal livro, mas é esse A Casa Mal Assombrada, eu não sei nada a respeito, tá aqui. É bem fininho, deve ser uma leitura rápida. Enfim. Machado de Assis, olha aí o cara, né? O autor brasileiro mais conhecido, fora Paulo Coelho. Mas o clássico brasileiro mais conhecido é Machado de Assis, eternamente vai ser. Histórias da Meia-Noite. Vamos lá. Não sei se são histórias de horror, não sabia que Machado de Assis tinha esse tipo de história, mas eu sabia que ele lia Edgar Allan Poe. Pode ser aqui produto da inspiração que ele deve ter recebido do Edgar Allan Poe. Não sei. Mas, tal hora eu vou estar lendo esse livro aqui também. Outra coletânea de livros, daquela mesma coletânea, daquele vídeo que foi o primeiro vídeo do canal, que foi Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que se podem imaginar, que foi um livrinho que me enganou, que na verdade eram contos de fadas, eu achando que eram contos realmente diabólicos, mas não são. De repente esse aqui que é Rosto de Caveira, Os Filhos da Noite e Outros Contos. Eu pensei em talvez ler qualquer um dos contos desse livro e abordar aqui no canal. Não sei, vamos ver. Clive Barker e o famoso Hellraiser. Eu lembro de ter visto o filme há muito tempo. Eu acho que eu era criança, uma criança que não podia ver esse tipo de filme, mas eu vi. E eu lembro que foi um filme que me deu pesadelo. Eu não sei de nada da história porque eu não entendia. Eu gosto muito do autor, já li um outro livro dele. Pretendo ler um outro livro da mesma temática parecida com esse que eu já li ainda esse ano. E eu não sei se esse aqui vai para a semana do Halloween esse ano, vamos ver. Criaturas, desse moço chamado Rocket Tavares, apesar desse nome diferente, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele é carioca, mas mora em Fortaleza. São histórias de horror sobre criaturas, certamente vai ter um lobisomem, qualquer outro bicho feio, e a capa é muito legal. Ele tem umas ilustrações também. Um cachorrinho, olha só, parece ser uma leitura que eu vou apreciar muito. E bem, essa é a minha TBA de livros de horror que eu tenho aqui para ler. Eu tenho muitos outros livros de horror, mas que eu já li. Se você quer conhecer os outros livros de horror que eu já li, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo do top 7 livros de horror favoritos. E nesse vídeo eu aproveitei e falei também, mostrei todos os outros livros de horror que eu já li e alguns que eu tenho aqui.
Faz bastante tempo que eu não leio nada de horror, então eu vou deixar aqui embaixo também o último vídeo no qual eu li qualquer coisa de horror, que foi o livro com o resumo das leituras do mês de abril. Nesse vídeo eu li algumas HQs bem interessantes, então clica aí para conferir. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até domingo, hein?